que é o tema que eu quero tratar nesse início. Num ambiente de pós-graduação, nós podíamos pensar alguns anos numa equipe de estudantes, um grupo de estudantes, interessada unicamente em aprender os aspectos teóricos do direito da mineração. Só que atualmente, com a velocidade das coisas, a exigência do mercado de trabalho, isso hoje é inadmissível. Então, nós temos que analisar hoje, nesse ambiente acadêmico, como aplicar esse aprendizado todo no dia a dia da nossa atividade profissional. E se nós pudéssemos resumir tudo que nós aprendemos sobre o direito minerário, o direito da mineração, sobre todas as suas vertentes, direito regulatório, tributário, ambiental, penal, basicamente é prevenir riscos, né, e obter vantagens competitivas. Não necessariamente no mercado, mas uma posição confortável em relação à agência, posição confortável em relação aos órgãos ambientais. Então, a minha proposta para hoje é nós falarmos dos riscos jurídicos da mineração no dia a dia da empresa. Não é? E por que eu digo isso? Porque, apesar de muito difundido fora, aqui no Brasil ainda não é comum o que nós chamamos de gestão estratégica do patrimônio mineral. As empresas normalmente, talvez não as grandes, as maiores, né, mas as empresas médias para baixo, elas levam a sua rotina no dia a dia reativamente. Normalmente são surpreendidas com problemas que poderiam muito bem ser evitados. Eu trouxe para nós aqui alguns exemplos de problemas comuns, retirados da prática, retirados do dia a dia da atividade mineral. Quantos não foram os casos de empresas realizando pesquisa mineral em área que já foi degradada por outra atividade mineral, muitas vezes clandestina, sem saber que naquele momento que ela também trabalha uma área que já foi lavrada irregularmente, deixou um passivo ambiental, ela está sujeita a se ver envolvida nesse problema. Não é? Se nós pensarmos ainda numa estruturação de riscos, nós vamos ver que a partir desse requerimento de direito minerário, que pode ser um requerimento de autorização de pesquisa ou outro, os riscos aparecem naturalmente. Né? Os riscos geológicos, os riscos econômicos. Os riscos econômicos também são enormes. Ninguém imaginava, por exemplo, há 6 meses, esse problema da pandemia. Né? A nossa dependência comercial, minero-comercial em relação à China é enorme. Questão de preços. Né? Nós temos uma dependência enorme de potássio e fosfato, né, que são essenciais para a produção de fertilizantes. Isso tudo está relacionado com riscos econômicos. Né? Os riscos sociais, riscos institucionais, riscos ambientais, né? E os riscos jurídicos. Os riscos jurídicos, eles se apresentam de diversas formas. Né? Se nós pensarmos hoje, um dos aspectos mais interessantes dos riscos jurídicos, nós podemos dizer, por exemplo, o tempo de demora de um recurso administrativo, o tempo de demora de uma ação judicial, em que o judiciário não dá resposta para um problema. Nós temos também, hoje, eu diria, uma doutrina de direito minerário ainda
aquém da necessidade, aquém da importância a importância do setor. Nós vemos, por exemplo, a doutrina de direito ambiental evoluindo a passos largos, consumidor, direitos humanos, direito das coletividades, e a doutrina de direito minerário ainda é tímida. Não é? Se a própria doutrina de direito minerário é tímida, a jurisprudência vai ser tímida também. Não é? Porque tudo acontece primeiro na doutrina e depois empregue na jurisprudência. Ninguém pode esperar que a jurisprudência vai criar doutrinas interessantes, desenvolvimentistas, para o setor mineral. Se o setor mineral não cuidar disso, ninguém vai cuidar. E nós estamos vivendo uma fase muito interessante, que o ministro Barroso chama de Estado principiológico. Então, o Estado principiológico criou princípios à torta e à direita. Qualquer um acha que pode criar um princípio qualquer, e foram criados. Quando nós vemos também os princípios relacionados ao direito minerário, nós vamos ver que são poucos difundidos, e pouco consolidados. Então, é uma outra questão interessante também. Se nós seguirmos aí na atividade do empreendimento, nós vamos ver essa série de riscos acontecendo em todas as etapas do empreendimento, que não tem essa visão estratégica. Certo? E isso acontece em todos os dias. Por exemplo, aproximação de núcleos urbanos. A empresa está vendo a comunidade avançando, não toma providência. Nós vemos, por exemplo, requerimento de direito minerário em cima de pilha de rejeito estéreis de outras empresas. Não tinha servidão antes. A empresa não monitora o seu arredor para saber o que está acontecendo em volta. A empresa não monitora a relação com a comunidade, com o superficiário. E essa relação com o superficiário é importante, porque ela acontece basicamente em dois momentos, na fase da pesquisa e depois volta na fase de lavra. Então, demora abordar, se aproximar do superficiário, faz uma abordagem inadequada. Depois, na hora, se não tem um acordo, na hora de preparar o procedimento judicial também, faz inadequadamente, e o resultado são atrasos no empreendimento. Não é? Então, em relação a essas coisas, nós temos que pensar que a gestão estratégica do patrimônio mineral é relevante e vai de encontro a esse tipo de curso que vocês estão fazendo. É uma pós-graduação, e a minha sugestão é que foquem toda a teoria na prevenção de problemas. Utilizem tudo que vocês aprenderam para solucionar os problemas no dia a dia, para quem trabalha nas empresas, para orientar bem os clientes, quem é da área jurídica, porque, desse modo, nós vamos estar contribuindo para o desenvolvimento do setor, menos problemas, menos recursos administrativos, menos recursos judiciais, um desenvolvimento de projetos mais céleres.